falar um ponto que eu acho que é Deve. muito importante, que é o seguinte. Um dos fatos políticos mais importantes da semana foi a entrevista do ACM Neto para a Folha. Quem não leu, recomendo que leia. Não porque o ACM Neto é um grande pensador, mas é porque tem ali um monte de recado para o Brasil, para o que pode vir a acontecer na política. Então, para quem acompanha, ou quer acompanhar, ou quer ter um cenário para onde as coisas estão indo, ali o ACM Neto, que é o presidente do DEM, foi governador, foi prefeito de Salvador até e elegeu o seu sucessor. Então é um player importante da política brasileira. E aí tem entre os diversos recados que ele dá na entrevista, tem aquela onde pergunta se ele cogita a possibilidade de caminhar junto com o Bolsonaro para a reeleição dele em 2022. A resposta do ACM Neto é muito interessante, muito quase homenageando o avô dele, né? Porque tem ali aquela conversa cheia de curva, que você tem que ler 3 vezes para ter certeza exatamente o que ele quis dizer, muito mais do que ele falou, né? Então tem uma hora que ele diz o seguinte, ele fala, olha, descartar, eu não descarto nada, o que não quer dizer nada, né, efetivamente, né? Então é uma maneira de você se eximir, entendeu? É igual, sei lá, você perguntar para alguém, cara, você está com uma arma na mão, você vai matar alguém? Ah, não descarto nada. Pô, bom, mas enfim. Então, mas o que ele fala logo depois é o seguinte, que é o que eu acho que é o importante, eu queria que as pessoas prestassem atenção. O ACM Neto diz o seguinte, esse Bolsonaro dos 2 primeiros anos, a gente não quer. Eu acho essa frase importantíssima, porque o que o ACM Neto está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, o Bolsonaro, o seu governo, como era o governo ideológico, enfim, esse governo acabou, tá? Você, para ter diálogo com a gente, com o Centrão, com essa centro-direita, para ter alguma possibilidade da gente sentar na mesa para discutir, esquece o governo que bota Bia Kicis indica para CCJ, para presidir CCJ. Entendeu? É mais uma versão daquela história de se você acha que você tem um exército, eu tenho o Hulk. Entendeu? É um recado de dizer, olha, vai com calma, porque você está tendo... É mais ou menos, vamos voltar, isso é uma coisa que há 1 ano que eu falo, eu não sei se vocês lembram, eu tenho a coisa de 1 ano, eu dei uma entrevista de meia página para o Globo, no Rio, e aí, eu não vou dizer que eu fui o primeiro, não sei, eu também não estou nem aí, mas eu fui talvez um dos primeiros a ter dito que o bolsonarismo está ficando muito parecido com o lulismo, depois do mensalão, em tudo que estava sendo feito para sobreviver, como o Lula conseguiu sobreviver em 2006 e ser reeleito em 2006. Aí quando eu dei essa entrevista, deu meia página no Globo nesse dia, no impresso, no site e tal. No mesmo dia, o Marco Antônio Villa e, se não me engano, o Reinaldo, eles não citaram diretamente, mas meio que falaram, olha, tem uma entrevista aí que saiu, sei que, dizendo que o Bolsonaro e o Lula, e não tem nada a ver, e não sei o que, tá tudo errado, isso é um erro de leitura e tal. E bom, passado 1 ano, né, quer dizer, o tempo é o senhor da razão, a gente vê o governo cada vez mais parecido com o governo Lula de 2006, do governo que não tinha e abandonava aquelas ideias alopradas do começo e que basicamente deu metade do governo para o MDB para sobreviver. Né? Eles chegaram e falaram, tá bom, MDB, qual é o preço para eu ganhar a reeleição? Bom, você me dá metade do governo. Tá aí. Então toma aí, leva, e é esse que é o preço. Então tá bom, eu pago, eu quero ser reeleito. E eu acho que a conversa do ACM Neto é uma conversa muito parecida. Ele está dizendo o seguinte, você quer ser reeleito? Você vai... não é mais o governo que você fez nos 2 primeiros anos. Aliás, isso ele disse literalmente. Ele falou, aquele governo dos 2 primeiros anos, eu nem sento na mesa para conversar. Agora, se você mudar, se você fizer um outro governo, e aí nós podemos debater qual é o novo governo que o ACM Neto quer, enfim. Mas ele está dizendo o seguinte, se você mudar,
Aí eu sento na mesa para discutir, talvez, quem sabe, caminhar com você ano que vem. Então, eu só quis fazer essa intervenção porque eu acho que esse é um ponto importante, onde o governo ele vai ter que se reinventar, porque o Collor ele durou 2 anos, por quê? Porque o Collor resistiu até o último dia a fazer um governo, a entregar nacos do poder. Claro que ele tinha, aliás, o próprio ACM, tinha um monte de gente ali com ele, mas não o suficiente para que ele se mantivesse no cargo. E o Collor não entendeu isso, ele descobriu isso sendo empichado. A Dilma também. A Dilma que bancar a durona, quis dar soco na mesa e tal, perdeu o mandato dela. Eu acho que, da mesma maneira que a Dilma e o Collor tiveram atuações parecidas e os dois perderam o mandato pela intransigência, pela falta de capacidade de diálogo e de negociação com o Centrão e com o Congresso como um todo, eu vejo o Bolsonaro muito mais parecido com o Lula. Um pragmático, um cara que foi do Centrão, ele é um cara que fez carreira no PT, pelo amor de Deus. Você quer mais Centrão do que isso? Um cara que ficou 11 anos no PP, e ele, me parece, em nome da reeleição, ele estaria perfeitamente disposto a sentar e conversar. Ele é um cara muito voluntarioso, ele tentou, após a vitória do Arthur Lira, ainda ver, eu acho que testar ali a temperatura da água com a Biexis, com essas coisas, e o Centrão falou, opa, não é isso não, amigo. E aí vem a entrevista do ACM Neto, que eu acho que fecha essa leitura, onde o Centrão e o DEM e muita gente está dizendo o seguinte, olha, você pode até sobreviver, você pode até ser reeleito, mas em bases totalmente diferentes. JT do R$5 e fez a seguinte pergunta, que aliás você já se antecipou. Se puder, comente o estranho caso do ACM Neto de Schrödinger, que hoje é cotado a vice de Jair e bloqueia DEM no governo. É um novo xadrez quântico? Pois é, o Ale se antecipou ao seu pimba. Eu, particularmente, acho que a primeira opção da ACM, de fato, é o governo da Bahia. Assim, os aliados lá na Bahia do ACM esperam que ele saia para o governo. Ele tem agora uma janela de oportunidade única, porque o Rui Costa não pode se eleger. E Otto Alencar, que seria o nome do PT para o governo, está no momento de crise com o PT na Bahia. Porque o PT, sabe como é que é o PT? O PT é fominha, né? O PT, durante muito tempo, prometeu que o Otto Alencar ia ser governo e agora não quer nem dar. E aí o Otto Alencar está ali para virar para o lado de ACM. Se ele vira para o lado de ACM, ele leva 100 cidades de 400 municípios, com a força da ACM, com a vitória da ACM, com 70% de Salvador, a ACM praticamente está feita no governo do Estado. Duvido muito que ele vai trocar isso por um... E o que é uma mudança o que é uma mudança política muito importante, porque há quantos anos que o governo da Bahia está... Muitos anos, porque você tem uns 14 anos. Porque que o último do DEM foi o Paulo Souto, não foi isso? Porque aí você teve o Paulo Souto, aí entrou o Jacques Wagner, depois do Jacques Wagner o Rui. Então está na mão do PT. Duas vezes, Jacques Wagner duas vezes, Rui de novo. E eles estão querendo ir para um quinto, puro sangue. Eles não querem dar lá para o Otto Alencar. O que eu acho realmente uma coisa... O PT é muito hegemonista. Os caras são parados pelo poder. Um negócio impressionante.